Bom dia, turminha do sétimo ano A, do sétimo ano B. Estamos na nossa 26ª semana, hoje dia 10 de novembro. E aí, professor, o que é que nós vamos estudar sobre hoje? Percebam que a gente há muito tempo já vem estudando sobre os seres vivos, né? Começamos estudando há alguns meses atrás sobre os seres vivos mais simples até os seres vivos mais complexos, como as plantas e os animais. Agora a gente vai estudar um assunto muito importante dentro de ciências, que são os biomas, certo? Um assunto muito importante sobre essas regiões, esses ecossistemas que se formam mundo afora, certo? E a gente vai se voltar muito para os biomas brasileiros, certo? Então, alguns ecossistemas são parecidos em relação às suas características climáticas de solo e vegetação. O conjunto desses ecossistemas formam um bioma. Existem diferentes biomas terrestres espalhados pelo mundo. Então percebam que o bioma, para poder caracterizar o bioma, vai depender muito também do clima, né? E o clima, ele age diretamente sobre a fauna e a flora, né? A fauna, o conjunto de animais que vivem ali naquela região, e a flora é o conjunto de espécies vegetais que estão ali, certo? Os biomas brasileiros. Então, só mais uma vez para poder dar mais uma definição sobre o que é bioma. Um ecossistema é um conjunto de interações entre os fatores bióticos e abióticos. Vocês lembram que a gente estudou o que é fator biótico e abiótico? Não sei se vocês devem lembrar, faz um bocado de tempo que a gente estudou nas primeiras aulas. Fator biótico são os elementos vivos do ambiente. Os elementos vivos é a rã, é o capim, né, é uma abelha, é uma planta. Então, esses seres vivos, esses elementos vivos do ambiente, eu vou chamar de fator biótico. Mas os fatores bióticos, eles se relacionam com aqueles fatores não vivos, mas que são fatores que têm influência sobre a vida. Quais são esses fatores? São os fatores da temperatura. A temperatura é um fator abiótico do qual o fator biótico precisa. Então a temperatura, porque se a temperatura for alta demais, então se torna impossível sustentar a vida. Se for baixa demais, talvez somente algumas espécies possam sobreviver, ou se for mais baixa ainda a temperatura, nenhuma espécie venha a sobreviver. Então perceba que a temperatura, os fatores bióticos, a vida depende da temperatura do ambiente, né? Outro tipo de fator abiótico, umidade. Né? Então a umidade é um fator abiótico. A quantidade de luz solar é um fator abiótico, né? Se você tiver um ambiente marinho ali, sal demais, né? A concentração de sal na água, a acidez do solo, tudo isso são fatores abióticos que podem influenciar os fatores bióticos. Então perceba, existe um ambiente físico, né, que é controlado por temperatura, acidez, umidade, salinidade, todos esses elementos físicos da natureza, né, chamados de fatores abióticos, e junto com esses fatores abióticos estão ali os elementos vivos, e os elementos vivos, que são os fatores bióticos, dependem dos fatores abióticos. Esses fatores abrangem as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente. Um conjunto de ecossistemas com diversas características semelhantes, principalmente as climáticas, né, e de vegetação, forma um bioma. A gente vai se aprofundar sobre isso. Então, veja só. Existem diferentes biomas espalhados pelo mundo. Para facilitar o estudo, o Brasil pode ser dividido em 6 biomas. Como a gente está se voltando mais para o estudo dos biomas brasileiros, a gente não vai estudar, por enquanto, os biomas no resto do planeta, a gente vai estudar os biomas brasileiros. A gente vai estudar os 6 biomas brasileiros, os quais, de maneira geral, apresentam características próprias. Lembrando que o nosso bioma, você sabe em qual bioma a gente vive? A gente vive no bioma Caatinga, né? Mas existem outros biomas que a gente vai estudar, né? Então, esses biomas apresentam características próprias envolvendo fatores como clima, relevo, né? Tipo de solo, a flora, a fauna, disponibilidade de água e de luz solar. E percebam, um conjunto de fatores abióticos e bióticos, né, que vão formar esse bioma, esse conjunto de ecossistemas com características semelhantes. Então, olha só, o que é uma flora, para a gente relembrar aqui, conjunto das espécies vegetais de determinada área. O que é a fauna? Conjunto de espécies animais de determinada área.
se exclui a espécie humana, certo? Com exceção da espécie humana, né? Então olha só, aqui eu tenho todos os biomas brasileiros. O bioma Amazônia, é o maior aqui, né, do Brasil. O bioma Cerrado, tem o bioma Caatinga, né, que abrange aqui a nossa região onde a gente vive, né? O bioma Pantanal, que está aqui de azulzinho, menorzinho. O bioma Mata Atlântica, inclusive esse bioma Mata Atlântica, percebam que ele vem do sul do Brasil e chega até aqui, ó, essa pequena faixa aqui ainda do Nordeste. Então, Recife, acho que aqui pega Natal. Toda essa faixa aqui, um pedaço da Bahia, toda essa faixa, inclusive do Nordeste, é Mata Atlântica. Então, essa faixa próxima aqui do litoral, a gente tem o bioma Mata Atlântica. E lá no sul, no extremo sul do Brasil, eu tenho o bioma Pampa, né? A gente vai estudar um por um. Aqui tem a área aproximada de cada um desses biomas. Claro que o maior bioma brasileiro é o bioma Amazônia. Nós temos o bioma Cerrado, né? Terceiro lugar aqui, Mata Atlântica. O menorzinho que tem aqui é o Pantanal, perdendo pouco para o Pampa, né? Mas só o bioma Amazônia representa quase 50% da área total do Brasil, né? O bioma Pantanal, 1,76%. Vocês viram agora recentemente que teve uma queimada lá que acabou com uma boa parte, né, desse bioma. Então, por hoje é só. A gente só fez uma abertura sobre o estudo dos biomas, certo? O que é um bioma? Esse conjunto de características físicas, né, de vegetação, que depende do clima, né? E na próxima aula a gente vai aprofundar estudando o bioma Amazônia e depois o bioma Caatinga. A gente vai seguir essa sequência, certo? E aprofundar em cada um dos biomas brasileiros. Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.